Boa noite, amada igreja. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos que estão nos assistindo. É uma honra, é um prazer, é uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez para estarmos comemorando, vamos assim dizer, o mês da família, o mês de maio. É uma data, um momento muito especial aqui na nossa igreja. Por vários motivos, as nossas programações não vão ser como dos anos anteriores. Temos tido problema aí com a pandemia, mas o que for possível estaremos fazendo para que a gente, esse mês, esteja comemorando da melhor forma possível. Estarei orando, agradecendo a Deus por mais esse ano e pelas famílias. Amado Deus, soberano Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais este ano que o Senhor nos concede em estarmos aqui, Pai, comemorando o mês da família. Muito obrigada por cada família da nossa igreja. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sustentado, o Senhor tem guardado, o Senhor tem dado livramento. Ó Deus, muito obrigada. Senhor, seja com este culto que prestamos a Ti. Vem do profundo do nosso coração para o Teu coração, Senhor. Em nome de Jesus, amém. O nosso tema, queridos, esse ano é Famílias que amam a Deus, vivem debaixo da graça. E a nossa divisa está lá em Salmos 103, 17 e 18, e diz assim: mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Passaremos agora ao nosso momento de louvor. Você que está em casa, louve ao Senhor, o adore, porque só Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Queridos, boa noite. E o tema, né, que a senhora leu, a divisa, e agora nós vamos ler também o texto que nós escolhemos para esse momento do louvor. Se encontra em Salmos 119, 108, que diz: aceita, Senhor, a minha oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. Salmos 119, 108. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem
tudo que sou e o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Entrego a ti, Senhor. Agora nós passaremos ao momento ofertório e nós escolhemos o texto que se encontra em Lucas 6,38, que diz: Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Queridos, nesse momento ofertório, vai estar aparecendo na mídia os dados da conta da nossa igreja, né, o Pix, o CNPJ, os dados da nossa conta. Nós temos observado dentro da nossa avaliação, da reunião que nós fizemos, que temos tido uma diminuição, né, por diversos fatores. Então, esse é um momento importante da nossa igreja, porque ela tem cumprido com todas as suas obrigações. Também o celeiro do amor, né, que temos os mantimentos, também tem diminuído também. Nós entendemos que a situação não está fácil, mas o irmão ou a irmã que for tocar nesse momento o coração, esteja trazendo diante do Senhor, traz aqui na igreja, que as irmãs têm separado, tem muitas famílias sendo assistidas, e nós temos observado que tem diminuído essa parte tanto dos alimentos quanto das entradas da nossa igreja. Então, nesse momento, eu estava orando e agradecendo ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, ó Pai querido, pela obediência do teu povo, Pai, de trazer os dízimos e as ofertas diante do teu altar. Que o Senhor esteja abrindo as portas, Senhor Deus, dos céus, derramando bênçãos sem medida sobre cada família. Sobre aquela família também que não pôde estar fazendo, Senhor, porque tem os motivos, sabe? Pai, sabemos que o momento é difícil, mas pedimos ao Senhor que tenha misericórdia, Pai, das nossas famílias, aquelas que estão precisando de uma porta de emprego. Que o Senhor esteja contemplando, Senhor Deus. Pedimos também para aquelas famílias que estão precisando de uma cesta básica, Senhor Deus, que nós possamos continuar abençoando essas famílias. Obrigado por tudo, Senhor Deus. Pedimos uma bênção especial também sobre a equipe de finanças da nossa igreja. Que o Senhor esteja renovando a força, Senhor Deus, a eles. Que eles tenham sabedoria, Senhor Deus, no manuseio, Senhor Deus, guardando e protegendo todos eles. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra.
céus. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Amados, nossa programação, dentro da nossa programação, nós estamos aí com as devocionais. Todos os dias nós teremos uma devocional, exceto as quartas-feiras e os domingos. Não deixe de acompanhar, né? Acompanhe aí no nosso link, acompanhe aí no canal da igreja. Todos os dias teremos uma palavra para abençoar você e a sua família. Agora passaremos ao momento da palavra. Todos os momentos do culto, todos são importantes, todos, não tem. Mas o momento da palavra é aquele momento muito esperado, porque é através da palavra que nós somos alimentados, é através da palavra que nós somos corrigidos, é através da palavra que nós somos alertados quanto ao caminho que nós estamos seguindo. Então, nesse momento, eu vou estar orando pela vida do pastor Wellington, pedindo que o Espírito Santo o conduza durante todo esse momento, e que o Espírito Santo também prepare as nossas mentes e os nossos corações para receber o recado que o Senhor colocou no coração do pastor Wellington, e que nós possamos também colocar em prática os ensinamentos que ele vai nos trazer. Senhor Deus e Pai, nesse momento tão especial na tua igreja, Senhor, eu te peço pela vida do pastor Wellington. Agradeço pela vida dele, pela vida da esposa dele, dos filhos, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando o lar, dando sabedoria, Senhor Deus, ao pastor Wellington, à sua esposa, na criação cada dia mais dos seus filhos, Senhor Deus. E agora, de uma maneira especial, peço que o Senhor conduza teu filho, Senhor Deus, e que ele possa trazer para nós aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite. Mais uma vez, é um privilégio, uma alegria estar aqui no púlpito da Primeira Igreja Batista da Freguesia, compartilhando um pouco da palavra de Deus para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Temos estudado aqui, já desde o início do ano, com o pastor Jonanias e com a irmã Ana Cláudia, o livro de Gênesis, né, de onde temos tido aprendizados, lições que muito têm edificado as nossas vidas, que muito tem feito com que a igreja cresça
no entendimento da vontade de Deus. Acompanhando, então, os estudos, né? E lendo o capítulo 8 do livro de Gênesis, ponto até onde temos estudado até aqui, me deparei com um texto que me trouxe uma reflexão que eu gostaria de compartilhar nessa noite. Eu gostaria de compartilhar com a igreja, com você que está aí na sua casa, que tem acompanhado os estudos, que tem acompanhado as mensagens do livro de Gênesis. Gênesis 8, de 6 a 9, é o texto que servirá de base para a nossa meditação, para a nossa reflexão nessa noite. Gênesis 8, 6, 7, 8 e 9. Estarei fazendo a leitura, então. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela onde havia feito a arca. Soltou um corvo que, saindo, ia e voltava até as águas se secarem sobre a terra. Depois soltou a pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Mas a pomba não achou onde pousar a planta do pé e voltou para a arca, porque as águas ainda estavam sobre a face de toda a terra. E Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Queridos, o título da nossa mensagem nessa noite é Corvo ou Pomba? Como vimos, o texto fala de duas aves, um corvo e uma pomba, e é sobre isso que quero falar. O texto diz que o corvo ia e voltava, e quando a água se secou, ele não voltou mais. Fiquei pensando sobre a personalidade desses dois animais e entendi que os corvos são assim. São egoístas, vivem sós, só pensam neles, têm os seus projetos. Quando as águas se secaram, como nós olhamos aqui no texto, ele descobriu que havia muita carniça, muita comida para ele. Por isso, não voltou mais, entendendo que não precisava mais morar na arca. Cumprir ali o seu tempo, foi beneficiado enquanto podia e agora não precisava mais. Mas o texto diz que a pomba foi e retornou. A pomba é um animal de grupo, um animal gregário. Nós observamos no cotidiano da cidade que elas vivem em bando, né, com outros da mesma espécie, com outros pombos, né, e preferem ambientes bem mais limpos que os corvos. Então, ela vai e volta, e interessante que volta com um ramo de oliveira no bico, e esta figura da pomba com o ramo de oliveira no seu bico tornou-se para todo sempre o símbolo da paz. Curioso isso. Eu fiquei então pensando nessas duas figuras e algumas lições me ocorreram que eu gostaria de compartilhar com a igreja, falando sobre o tipo de pessoas que encontramos hoje, principalmente no seio de uma igreja. Ao ler esse texto, como eu falei, observei esses comportamentos e percebi que existem pessoas que vivem como se fossem corvos e pessoas que vivem como se fossem pombos. Ou seja, ampliando para o nosso contexto, é como tivéssemos dois tipos de membros de igreja. Aqueles que são do tipo corvo e aqueles que são do tipo pomba. E é sobre isso que eu quero meditar nesta oportunidade, sobre as diferenças entre um corvo
e uma pomba. A diferença desses dois tipos de personalidades é o que eu quero refletir, e ao final da nossa reflexão, eu gostaria que todos nós respondêssemos a uma questão: que tipo de pessoa eu sou? Que tipo de membro de igreja eu sou? Eu sou um corvo ou eu sou uma pomba? A primeira lição que eu quero compartilhar nessa oportunidade é que o corvo é solitário e a pomba é gregária. Gregário é quem gosta de viver em grupo. E, ao contrário disso, o corvo é aquele que normalmente vive só. O corvo é aquele que não precisa de uma companhia, ele é um solitário. Vimos no texto que tão logo pôde, quem conhece a história vai ver que tão logo pôde, ele foi embora e não voltou mais. Porém, a pomba, mesmo quando havia sol, mesmo quando havia flores, ramos brotando sobre a terra, mesmo quando havia esperança, ela volta. Talvez por ser o seu modo de ser, por sua personalidade, mas principalmente por ter criado talvez vínculos com a companhia, com quem estava na arca. Então, podemos dizer que na arca havia ali relacionamentos, momentos que marcaram a sua vida, por isso ela voltou. É uma maneira de pensar. É claro que a minha linguagem hoje, ela é toda simbólica, ela é toda de uma maneira figurada, mas trouxe grandes lições à minha reflexão. E é dessa maneira que eu olho quem em algum momento acostumou-se a jogar milhos para pombas, sabe que elas nunca mais vão embora, não é verdade? Ficam sempre ali porque cria uma espécie de vínculo, uma espécie de relacionamento. Por isso permanecem ali. Talvez por ser um animal tão antigo, já visível desde a arca, poderíamos dizer que é a ave que melhor se adaptou ao ambiente urbano, porque até hoje os pombos vivem no ambiente urbano. Vivem tranquilamente nos centros das maiores cidades do mundo. Quem já viajou por aí tem a oportunidade de observar isso. De uma maneira ilustrada, eu quero dizer que é como alguém que vive em busca de companhia, de relacionamentos. Esse é o centro da minha palavra. Queridos, quando eu olho para essa imagem, ainda que figurativa, ainda que ilustrativa, o que eu quero compartilhar é que há pessoas que são como corvos, são solitários. Há pessoas que são sozinhos, que têm uma personalidade egoísta, que nunca têm a visão do grupo, a visão do todo. Há aqueles que talvez nunca vão se inserir no grupo. Seus projetos são sempre projetos pessoais, sua ótica, sua visão é sempre uma visão única e pessoal. Talvez estejam no grupo, sim, talvez permaneçam no grupo, sim, enquanto o grupo lhe provê algum tipo de benefício. Mas, quando não precisam mais do grupo, percebemos de maneira clara que não havia amor, não havia solidariedade, não havia respeito, não havia uma unidade. Exatamente isso que acontece com essa imagem do corvo e a arca no contexto que nós temos estudado, que nós temos aprendido. Uma coisa que nós aprendemos como igreja no Novo Testamento é que vida cristã é solidariedade. É por isso que trago essa reflexão. A palavra mais usada para a igreja no Novo Testamento é eclésia.
E eclésia traz para nós uma ideia de ajuntamento, ou seja, de um grupo de pessoas. A ideia do termo grego é que a igreja é composta de cidadãos que se juntam por um propósito comum. Ou seja, pessoas que se reúnem para tomar uma decisão, para decidir sobre um relatório, para empreender algum programa, para fazer alguma coisa visando uma comunidade. Isso é igreja. Ou seja, no Novo Testamento, a igreja é grupo, igreja é gente. E sabe o que isso significa para todos nós como uma lição? Que esse texto trouxe ao meu coração e eu quero aplicar nesta oportunidade, significa que não devem existir corvos numa igreja. Talvez a palavra seja um pouco dura, mas é reflexiva. Ou seja, sabe aquela pessoa que tem só o seu mundo? Não estou falando de timidez, não é isso? Mas estou falando daquela pessoa que nunca entendem que tudo numa igreja diz respeito a ela sim. Tudo importa, que talvez a sua atitude vai repercutir no outro, vai importar para o outro, e as questões do outro devem importar para ela. Aquela pessoa que talvez os propósitos da igreja nunca sejam os seus propósitos. Ela tem a visão do corvo, a visão solitária, a visão pessoal. Quando vemos o início da história da igreja no Novo Testamento, vamos ver que havia ali um profundo senso de solidariedade. Pessoas que vivenciam e viviam o grupo ali, pessoas que viviam como se fosse uma família única, como precisamos voltar a nos ver como família no meio de uma igreja, no seio de uma igreja. A igreja do Novo Testamento eram pessoas engajadas em torno de um propósito comum, que tinham tudo em comum, que tinham uma vida em comum. E tem gente que vem à igreja, participa de uma cerimônia religiosa e vai embora. Parece que as pessoas que estão ali não têm nada em comum com ela, são vidas separadas, desligadas uma das outras. Eu trago esse pensamento porque num momento como esse que nós vivenciamos, mais do que nunca precisamos voltar à ideia de uma igreja unida. O que faz de uma igreja verdadeiramente são projetos, propósitos em comum, né? A palavra de Deus diz assim, Jesus diz assim, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ou seja, a comunhão de Cristo com a igreja é quando ela se vê de maneira gregária, quando ela se vê como um grupo unido, quando na igreja existe união. Queridos, entendam, nós nos reunimos em nome de Cristo e não para propósitos comuns, para fins pessoais. Poucas coisas são tão prejudiciais a uma igreja do que comportamentos individualistas. Pessoas que nunca se inserem num projeto, nunca compram uma ideia principal. Isso tem dividido a igreja. O povo de Deus, quando ele se dividiu em sua história, toda vez que ele se dividiu, ele foi destruído e ele foi derrotado. Às vezes, nós ouvimos frases assim numa igreja, é o meu dom, não é o meu dom, esse é o meu projeto, essa é a minha visão, esse é o meu ministério. Por que meu e não nosso?
João 17, de 21 a 23, diz assim: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que amaste a eles, assim como amaste a mim. Que texto maravilhoso! Que oração tão preciosa do nosso Senhor Jesus Cristo, uma oração que ensina e que nos ensina, e que mostra aqui que a igreja, se ela deseja mostrar ao mundo a sua relação com Deus, ou seja, se nós queremos mostrar para o mundo que temos um relacionamento com Deus, não é com o nosso nome, não é se somos batistas, se somos metodistas, se somos presbiterianos, congregacionais, assembleanos. Não é o nome de uma igreja que mostra que ela tem intimidade, unidade e relacionamento com Deus. Não é se ela é renovada, se ela é avivada, se ela é plena, se ela é aditivada. O combustível da igreja é o seu relacionamento com Deus, é a sua unidade com Deus. E nessa oração de João 17, nós vemos que Jesus mostra que se nós desejamos mostrar o nosso relacionamento com Deus ao mundo, nós vamos demonstrar esse relacionamento, essa intimidade, através do companheirismo, da solidariedade, da unidade. Sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. O corvo é solitário, a pomba é gregária. Membro de igreja não é um freelance, não sou eu sozinho. Meu querido, comece a refletir e pensar e entenda nessa noite que a dor do meu irmão é a minha dor, que a dor do seu irmão é a sua dor, que a alegria do irmão também pode ser a sua alegria. E assim formaremos uma família unida em nome de Jesus. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia que eu quero tirar do texto é que corvo gosta de sujeira e pomba gosta de limpeza, de coisas limpas. O corvo saiu e viu, talvez, que tinha lama. Quantos mortos naquela ocasião do dilúvio? O corvo saiu, então, e viu que tinha lama, que tinha carniça e ficou por lá. A pomba saiu, viu que tinha lama, viu que tinha carniça e retornou. Por que retornou? Porque não queria viver naquilo. Porque entendia que não poderia viver com coisas podres, não gostaria de viver na lama. E aqui eu falo para a igreja em termos morais. Queridos, imagino que não seja o caso da nossa igreja, mas como a gente hoje que gosta de sujeira, são corvos. Como a gente hoje que gosta de coisas inconvenientes, de palavras indecentes, de piadas indecentes. Quanta gente hoje tão apegada a leituras inadequadas, a sites de imoralidades pornográficos, a barracos, baixarias na internet. Como tem gente que gosta disso? Eu fico pensando, será que são pombos ou será que são corvos?
Porque quem gosta de coisa limpa, quem gosta de coisa boa, filtra o que lê, filtra aquilo que assiste. Existem certos tipos de filmes e programas, certos tipos de postagens que não devem ser compartilhadas, porque não deviam nos fazer rir, mas chorar. Há um certo tipo de coisas, de comportamentos, que eu e você, como cristãos, deveríamos abolir. Às vezes eu fico honestamente constrangido com algumas publicações de internet, com as palavras que são escritas, que são pronunciadas, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, e o coração de um cristão não pode ser tão sujo, tão podre assim. O cristão, ele deve se alimentar daquilo que é puro. A Bíblia diz que sejamos limpos de coração, limpos de mente. Paulo diz que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama, tudo aquilo que tem algum valor, que há louvor, é nisto que nós devemos pensar. Por isso que não entra na minha cabeça que alguém que talvez nunca tenha tempo para uma leitura bíblica ou para um livro que amplie os seus horizontes, que edifique, que lhe traga conhecimento, possa perder tanto tempo com nulidades nas redes sociais. Sabe o que é isso? Parece que gostamos muito mais de sujeiras do que coisas limpas. Sujeiras que nós vamos ao encontro de muitas delas. Sujeiras que quando chegam, nos alimentamos, não filtramos. A verdade é que, à semelhança de um corvo, muita gente gosta assim de lama, muita gente gosta assim de carniça. Eu queria pensar sobre isso nessa noite. O que me atrai? Quando estou diante de uma coisa negativa, quando eu vejo a lama, a minha atitude é de corvo ou de pomba? Eu me atiro na lama ou eu volto para o seio da arca? Mas há ainda uma terceira ideia nesse texto. Uma terceira reflexão que eu faço. E diz assim: o corvo é errante, a pomba é residente. Ainda analisando a personalidade aqui dessas aves, eu percebo que o pombo ou as pombas se fixam num lugar, normalmente se reproduzem no lugar, permanecem ali. E o corvo é aquele solidário, que não tem um paradeiro único, né? E como tem gente sem paradeiro na igreja? Não para em lugar nenhum. A gente chega lá, pensa que vai encontrar o irmão, cadê o irmão? O irmão mudou, o irmão está em outra congregação, o irmão está em outra denominação, vive pulando de igreja em igreja, pula de denominação em denominação, de grupo em grupo e nunca se firma. Sempre está iniciando uma nova ideia revolucionária que vai mudar o contexto do Evangelho, e o Evangelho é esse que foi pregado desde o início, Cristo crucificado. Não tem o que inventar. Como nós olhamos para a igreja e vemos pessoas que nunca concluem aquilo que começa, que está sempre começando e por isso nunca deixou de começar um projeto pessoal. Gente que não tem a definição do que quer. Esse é o comportamento do corvo. Sabe? Às vezes estão no grupo, mas estão para crítica, olha aqui, olha ali, sempre vê defeito na comunidade, na liderança, no pastor, no professor,
Uma vez, um pastor experiente me disse que um membro de igreja, quando chega na sua igreja, brigado, falando mal da igreja anterior, ele já sabe que ele vai sair dali brigado e falando mal de alguma coisa também. Esse é o corvo. Esse é o comportamento do corvo. Pessoas incapazes de aceitar uma disciplina, uma doutrina, uma linha de trabalho, incapazes de conviver de maneira harmônica. Se todos têm uma direção, ele tem outra. Se todos têm uma ideia, ele é contra. Sabe por quê? A semelhança do corvo, parece que não ama o grupo, não trabalha, não investe no grupo, ama a si próprio e investe nas suas ideias e não naquilo que lhe foi passado por uma liderança. Queridos, eu trago essa palavra para que a gente possa refletir e que a gente possa entender que uma igreja, ela só vai se desenvolver se formos unidos. Eu não posso ter numa igreja um pensamento único e solitário. A personalidade do corvo é aquele que passa o tempo com um grupo, mas não cria vínculos afetivos, né? Não cria vínculos afetivos, mas quer afeto. Não ama, mas quer ser amado. Não visita, mas quer ser visitado. Lendo o livro de Atos, eu me lembro de três personagens, né, que retratam exatamente isso. Falo de Barnabé e falo de Ananias e Safira. Eu diria que Barnabé tem um comportamento, uma personalidade como o da pomba. Sabe por quê? Seu nome significa filho da consolação. E Barnabé, então, vê uma necessidade, uma carência da igreja, vende uma propriedade e traz o valor e coloca aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos administrem e distribuam da melhor maneira. Ele fez a sua parte e coloca aos pés das pessoas que vão administrar e descansa. Barnabé é aquele homem que tem o coração na obra, aquele homem que confia nos outros. Ananias e Safira têm um comportamento semelhante ao do Barnabé. Também vendem ali uma propriedade. Mas, ao contrário de Barnabé, eles querem notoriedade. Eles querem visibilidade. Eles mentem, eles articulam. Eles não são movidos pelo amor ao próximo. Aquilo que eles fizeram, que parecia tão vistoso, não é movido pelo amor, por um ato de confiança na igreja. Resultado de tudo isso é que Barnabé entra para a história como um modelo de cristão para todos nós. E Ananias e Safira entram para a história porque foram punidos. Punidos porque blasfemaram contra o Espírito Santo. Punidos por um pecado que nós não gostamos de mencionar hoje em nossas igrejas. O pecado da avareza, o pecado da visibilidade, o pecado da ganância. Quanto narcisismo vemos hoje na igreja? Quanto narcisismo? Que tipo de crente nós somos? Somos corvo? Somos como os corvos solitários que vivem pulando de lugar em lugar, que querem tirar vantagens o tempo todo? Ou somos como a pomba, aqueles que criam raízes, que criam vínculos, que estão sempre engajados nos projetos da igreja? Eu quero concluir a minha palavra nessa noite, pensando exatamente assim: quem nós somos?
corvo ou pomba. Tem uma série, um filme antigo, que o nome é O Corvo. Interessante aquele filme. E do ponto de vista psicológico, né, eu percebo que esse filme mexe com uma das maiores esperanças de uma pessoa. Talvez o poder de voltar da morte. Só que no filme a ideia é poder voltar da morte e se vingar das pessoas que lhe fizeram mal. Quanta gente, né, pensa nisso. E quando a gente se envolve na trama de um filme, é perigoso, né? Porque a ideia é despertar na pessoa, talvez, o senso de identificação com o corvo ali. Eu quero dizer, não sei se você conhece o filme, mas não vá atrás dessa história, sabe por quê? Porque ser corvo não é ser bom. Quando a gente analisa o comportamento dessa ave, vemos que é aquela ave que é capaz de arrancar até os olhos de uma pessoa para obter comida. Isso não é bom. Não é à toa que os corvos simbolizam morte e destruição. E a pomba? A pomba é o símbolo da paz. Queridos, a minha palavra hoje é apenas uma advertência. Eu quis aproveitar a oportunidade de estarmos estudando Gênesis e me ocorreu trazer essa palavra para a igreja. Talvez você que está nos assistindo na internet, ouça essa palavra com o coração aberto como uma advertência. Porque pode ser que muitos de nós esteja começando a desenvolver esse tipo de comportamento, esteja sendo atraído por uma personalidade, por ter uma personalidade assim, e não podemos, como membros de uma comunidade, como cidadãos, ter um comportamento assim. Precisamos ter o coração como o coração de uma pomba. Confiança, mansidão, unidade, vida em grupo. Como Jesus diz, precisamos ser simples como as pombas. Quem vive assim, sempre terá um ninho, sempre terá um lugar para voltar. Como vimos na história, o corvo foi embora e a pomba voltou. O corvo é assim, ele não para. Ele vai seguindo a sua vida, deixando tudo para trás. A pomba não. Como eu falei, tem vínculos com os outros e ainda deixa essa mensagem de paz. E a minha reflexão nessa noite é essa. Que tipo de cristão eu sou? Corvo ou pomba? Vivo para mim ou eu vivo com os outros? Que Deus abençoe ricamente as nossas vidas. Nós vamos orar. Pai de amor, Deus bendito, te louvamos, Pai, pela Tua palavra que é viva, pela simbologia da Sua palavra que tanto nos ensina. E que essa palavra chegue ao nosso coração, para que possamos analisar, Pai, como é o nosso comportamento, como é hoje a nossa unidade, a nossa contribuição na igreja que somos inseridos como membros, como participantes. Ó Pai, temos vivido dias que parece que as igrejas estão se isolando, as pessoas estão se isolando e precisamos retornar à unidade de Cristo. Sendo assim, Pai, que a nossa oração seja a oração de Jesus, que sejamos um. Nos ajude, ó Senhor, a sermos um
como tu, ó Deus, é um com o seu Filho Jesus, para que dessa maneira o mundo possa crer na igreja como igreja de Cristo. Que possamos, Senhor Deus, fazer uma reflexão pessoal, individual, para que dessa maneira possamos voltar à vida em comunidade, à vida em grupo, à vida solidária de uma igreja que pode ser, sim, uma comunidade unida e terapêutica. É a oração que eu faço porque acredito, Pai. Acredito no teu agir para que a igreja seja uma igreja unida. Abençoa a igreja da freguesia, abençoa o pastor Jonanias e toda a liderança dessa igreja, para que possamos trabalhar neste propósito de unidade da nossa fé. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que bom, né? Estamos aqui encerrando mais um culto. Gostaríamos de ficar mais ouvindo os louvores, a palavra, agradecendo ao pastor Hélio pela palavra e que nós possamos, como ouvimos, pôr em prática. E que nós possamos também, no próximo domingo, estarmos novamente para continuarmos a programação no mês da família. Você que assistiu esse culto, convida seu vizinho, entra às 18h30, então coloca sintoniza o canal, e é importante, como é o mês da família, se tem um familiar seu que está afastado da igreja, chame para assistir o culto junto com vocês. Vou estar orando. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia que nos concedeste de vida, Senhor Deus. Obrigado pela oportunidade que tivemos de estar na sua casa. Obrigado por tudo que ouvimos, Senhor Deus, por tudo que aqui foi falado, Pai, tudo que o Senhor colocou no coração do pastor para nós. Obrigado por essa vida. Continua usando a vida do pastor Hélio, Senhor Deus, para a honra e glória do seu nome. Assim que nós oramos, já te agradecemos por tudo, Senhor Deus, e pedimos mais uma vez uma bênção especial sobre as famílias da nossa igreja e por todas aquelas famílias que estão nos assistindo nesse momento. Assim nós oramos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.